Boa tarde, companheiros e companheiras, defensores da causa da inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. É com muito prazer que damos início a este seminário como mais um evento dos vários que realizamos em comemoração ao aniversário da Lei de Cotas. A exemplo do que fizemos nesses muitos anos anteriores, nesse dia nós fazemos questão de celebrar o aniversário da Lei de Cotas. Eu faço agora um pequeno intervalo para que a Rosa, e antes disso já quero publicamente agradecer a preciosa colaboração da Rosa Matsushita, que é uma grande especialista em audiodescrição e que gentilmente vai participar conosco deste evento. Rosa, por favor, mãos à obra. Cal é um homem branco, de cabelos grisalhos, curtos, penteados para o lado. Ele usa bigode, barba ralas, um óculos de grau. Ele está com uma camiseta preta, com o logo do 29º aniversário da Lei de Cotas. Posso falar do Charles também, Cal? Sim, por favor. Charles é um homem branco, magro, de cabelos curtos, escuros. Ele está com uma camiseta preta, ou é escura, camiseta preta escura, com um logo ao lado de intérprete de Libras. Também agradecer ao Charles pela gentil participação, fazendo a preciosa interpretação em Libras para as pessoas que se comunicam por meio da língua brasileira de sinais. Nós convidamos para este evento pessoas que tradicionalmente participam conosco desta luta pelo direito das pessoas com deficiência ao trabalho, representando algumas das mais importantes entidades públicas que atuam nessa área, representando a sociedade civil e, em especial, representando as próprias pessoas com deficiência. Eu acho até que eu vou inverter um pouco, mudar um pouco a apresentação, porque nós gostaríamos de mostrar todas essas pessoas, mas temos um problema de limitação de número de participantes na plataforma, e a gente deixa esse mosaico completo dos participantes apenas para o final do nosso evento. Nós temos como convidados, portanto, para este evento, eu vou listar as pessoas e, posteriormente, vou chamar uma a uma para que façam uso da palavra. Cid Torquato, nosso querido secretário municipal da pessoa com deficiência do município de São Paulo. O também querido desembargador Álvaro Noga, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, capital de São Paulo. A doutora Adriane Reis de Araújo, procuradora regional do Ministério Público do Trabalho e coordenadora nacional da Cor de Igualdade. A doutora Lúcia Benito de Moraes Mestre, presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo. Carlos Aparício Clemente, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região e coordenador do Espaço da Cidadania. Maria de Fátima e Silva, responsável pelo programa Coexistir, do Sincovaga, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo. A Eliane Ranieri, representante da Reis, Rede Empresarial de Inclusão Social. E, por fim, Francisco Núncio Serignami, desculpe a pronúncia, mais conhecido por todos nós como Chico Pirata, que é presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Na sequência, eu chamo, então, por favor, para se juntar a nós nesta sala, o Cid Torquato, que falará na condição de secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Cid, por favor. Rosa. Cid Torquato é um homem de pele morena, cabelos curtos,
Ele está com fone de ouvido, então eu não consigo ver direito a cor dos cabelos dele. Ele está usando uma camisa quadriculada, em tons de branco e azul, e atrás dele há um cartaz da SCMPED. E o mapa da cidade de São Paulo. O mapa da Bom, boa tarde, Cal. Um abraço virtual caloroso a você, né, e a todos os nossos colegas aqui desse grupo, né, estrelado que está aqui comemorando a Lei de Cotas, junto com, né, milhares de brasileiros que por aí, pelo Brasil afora, também estão comemorando de alguma forma este que é o principal instrumento de inclusão da pessoa com deficiência hoje no Brasil. É o principal, né, ferramenta, o principal instrumento, vetor, né, de inclusão, inclusive drivando, né, a partir da lei de cotas outros direitos e outras conquistas das pessoas com deficiência no Brasil. Eu queria agradecer muito o convite para a gente estar aqui, inaugurando, abrindo esse evento tão importante, e dizer que a Secretaria da Pessoa com Deficiência, você sabe, nessa nossa gestão, na gestão Bruno Covas, ela tem sido incansável em buscar ampliar a oferta, ou melhor, a atenção aos direitos das pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Acho que nesses 3 anos e meio evoluímos muito. Aquela velha história, né? Avançamos muito, mas ainda temos muito a fazer, isso é fato, a gente sabe, e cada vez mais lutar para conseguir essas coisas. E para terminar minha fala, nós temos aí um vídeo do prefeito Bruno Covas, que por outras agendas não pode estar aqui com a gente nesse momento, então nós vamos fazer um vídeo, mas antes disso eu queria dizer o seguinte, Cal, para encerrar minha fala, nós estamos num momento delicado, triste, né, perigoso para as pessoas com deficiência, do ponto de vista, inclusive, físico, pessoal, né, de vida e de morte. Além disso, além dessa ameaça no plano pessoal, os direitos das pessoas com deficiência já estão, mas existe um potencial de isso aumentar, ou seja, a ameaça a direitos das pessoas com deficiência tão difíceis de conquistar nas últimas décadas, né, vitórias que não podem sofrer retrocessos. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar, né, todo mundo, todas as pessoas com deficiência, seus familiares, as pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, ou seja, esse universo que no Brasil, em termos, né, deve chegar, sei lá, 2 milhões, 3, 30, 40 milhões de pessoas, né, estamos falando, mas o recorte é muito transversal, mas as pessoas que trabalham mais próximos, né, desse lado institucional, de nós nos juntarmos, nos unirmos, nos mobilizarmos, nos articularmos politicamente, institucionalmente, para lutar para que esses direitos não sejam, não sofram retrocessos, pelo contrário, né, a gente tem que continuar a buscar uma ampliação da atenção, do respeito aos direitos das pessoas com deficiência, cumprir a lei, fazer valer a lei, que nós vamos dar um salto qualitativo tremendo. Bom, é isso aí, pessoal, parabéns. Agora, com o nosso prefeito Bruno Covas. Muito obrigado, Cid. Cumprir a lei. A Lei de Cotas, que completa agora 29 anos, é um dos grandes marcos de vitórias e de conquistas de toda a população com deficiência. Ela garantiu o acesso ao mercado de trabalho
tão importante para que a gente possa dar oportunidades àqueles que precisam de um tratamento diferenciado a terem as mesmas condições de vida que o restante da população. Aqui na Prefeitura de São Paulo, nós temos programas de estágio, nós temos uma ação específica para ajudar as pessoas com deficiência a achar vagas nas empresas que querem e precisam contratar. E eu espero que cada vez mais a gente tenha políticas afirmativas para garantir a redução da desigualdade e as mesmas oportunidades para todo tipo de população, com deficiência, sem deficiência, independente da cor, independente da raça, do sexo, da orientação sexual, todos precisam ter as mesmas oportunidades. É uma cidade de São Paulo sem desigualdade, que é o sonho de todos nós. Parabéns à Lei de Cotas pelos seus 29 anos e que ela continue a nos inspirar com mais e mais políticas afirmativas de redução da desigualdade. A cidade de São Paulo sem desigualdade, que é o sonho de todos nós. Esperando a volta da Rosa. Mais uma vez, Cid, muito obrigado, prefeito Bruno Covas, pela participação. Obrigado, Cid. Obrigado. Estou aqui ao prefeito pela participação. Não, então, eu estou aqui na escuta, né, precisando de mim agora, me chame, que eu volto. Obrigado. Muito obrigado. Chamaremos depois, mais à frente. Agora vamos dar sequência, então, pedindo para que entre na nossa sala o desembargador Álvaro Noga, que é presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região Capital de São Paulo. Doutor Álvaro. Mais uma vez, doutor Álvaro, um prazer revê-lo, que bom tê-lo aqui conosco, a exemplo dos anos anteriores, prestigiando esta importante celebração do aniversário da Lei de Cotas. A palavra é sua, mas antes, por favor, a Rosa vai fazer uma breve descrição. Que ela seja caprichosa. Doutor Álvaro é um homem de pele morena, cabelos brancos, ralos. Ele está usando uma camisa social azul com uma gravata e um paletó escuro. Atrás dele há uma parede branca e uma cortina branca e um espelho. Certo. Obrigado, Rosa. Obrigado, Cal, por me convidar para um evento tão importante. É como você disse no início, todo ano eu estou apoiando. O problema é que a gente, como juiz, e eu, no caso, desembargador do trabalho, tenho duas frentes de atuação. Uma, presidindo a Comissão de Acessibilidade do Tribunal. Aí a outra, julgando processos como todos os demais colegas. Quisera eu poder presidir os demais colegas para que todos decidissem em favor da lei de cotas, porque eu tenho certeza da importância dela. E a tristeza é, por vezes, o entendimento não é unânime. Mas não importa, a questão é que a coisa tem que ser repetida, tem que ser comemorada, tem que ser renovada na memória das pessoas, principalmente num momento em que certos valores andam sendo bastante questionados. Eu diria que mesmo numa pandemia dessas, a lei que veio regulamentá-la, regulamentando a medida provisória, no artigo 17 da Lei 14.020, garantiu estabilidade aos trabalhadores com deficiência. E isso é um aspecto importante num momento desse. E a gente tem que fazer 1000 coisas e ser criativo. No nosso tribunal, nós tomamos conhecimento da existência de emprego apoiado. Então, pessoas com deficiência que não tenham condição, e aí nós pensamos na situação da pessoa com deficiência intelectual. E a pessoa com deficiência intelectual dificilmente passa num concurso público, porque o concurso público é mirado naquele raciocínio lógico, pelo qual a pessoa tem que fazer as deduções, e a pessoa com deficiência intelectual não vai ter essa facilidade. Então, o tribunal, além das diversas medidas relacionadas com seus trabalhadores, nós temos quase 200 trabalhadores com algum tipo de deficiência, desde a deficiência visual, deficiência física, mas deficiência intelectual nós não tínhamos. Então, fizemos uma espécie, utilizando o sistema jurídico do emprego apoiado, fizemos um contrato de aprendizado
com as pessoas com deficiência da APAI, atual Instituto João Clemente, que não se incluem na lei de cotas para empresa privada, e para nós também não existe essa obrigatoriedade. Então, foi uma voluntariedade da atual administração e com o apoio das administrações anteriores do tribunal. Então, a doutora Hilma nos deu alvará, autorização para fazermos o contrato, foi celebrado um contrato com a APAI, e nós já estamos no segundo ano, porque o primeiro ano foi renovado, nós já estamos no segundo ano, em fevereiro vence esse novo contrato, nós temos 6 aprendizes trabalhando em áreas diversas do tribunal, totalmente adaptados, e mesmo num clima de pandemia, eles estão trabalhando de forma remota pelos seus celulares, pelas suas outras possibilidades de trabalho. Isso não se inclui na lei de cota, nós temos dificuldade de concurso público, mas foi uma forma que o tribunal viu para dar andamento, chances para mais um grupo de pessoas que dificilmente teriam uma colocação. Nós, enfim, temos a lei de cotas com julgamentos que, a meu ver, deveriam ser todos favoráveis na interpretação mais benigna, mas não é possível. E com isso, então, nós fazemos treinamento interno, cursos, convidamos grandes palestrantes. Um dos mais famosos, nosso palestrante lá, é o Dr. Cal, que é uma pessoa que tem uma convicção absoluta da exatidão e que convence as demais pessoas, e eu posso dizer que foi mercê de suas colocações objetivas, com dados estatísticos, com muita lógica jurídica, e o trabalho permanente que me convenceram e me trouxeram, porque ele não é aquele que dá conselho, ele arrasta, porque ele dá o exemplo, e que é muito mais interessante. E falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, artigo 91 da Lei de Cotas, nem sou eu mais habilitado para isso. Eu apenas queria dizer que nós, a Justiça, ficamos um pouco desencantados com algumas distorções que têm sido forjadas contra as iniciativas de proteção à lei de cotas. Começa por não termos mais, dizem que nós não temos muito Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde anda meio descuidado, mas o nosso Ministério do Trabalho foi extirpado. Então, é uma coisa que não pode. Mas isso não impede que o trabalho da Superintendência Regional, sob o comando do qual continue nossa fiscalização, e que depender de nós, das decisões do tribunal, e que eu possa influenciar, com certeza a lei de cotas será sempre, sempre muito prestigiada. Continuemos vigiando. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Álvaro. É sempre um prazer, volto a dizer, saber que podemos contar com o seu apoio. A importância do judiciário, né, nesta causa é inquestionável. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E eu chamo agora, então, na sequência, a doutora Adriane Reis de Araújo, que é Procuradora Regional do Ministério Público do Trabalho e Coordenadora Nacional da Cor de Igualdade. Doutora Adriane também é mais uma importante batalhadora, não só pelo direito das pessoas com deficiência, mas ela está à frente de uma série de lutas e de bandeiras voltadas para o respeito e a conquista dos direitos humanos na nossa sociedade. Doutora Adriane, muito obrigado pela presença. A Rosa vai fazer uma breve descrição. Na sequência, por favor, faça uso da palavra. Doutora Adriane é uma mulher de pele branca. Ela tem os cabelos castanho claros. Ela está com óculos de grau e usa uma blusa, uma camisa estampada com fundo preto e em flores vermelhas. Ao fundo, ela tem, não dá para ver direito, mas acho que uma estante com livros. Sim, exatamente. Bem, boa tarde, Cal, boa tarde, Rosa, boa tarde, Charles. É uma satisfação estar aqui com todos vocês e nesse evento tão importante, esse aniversário da Lei de Cotas. A Lei de Cotas da Pessoa com Deficiência, ela tem uma estreita relação com a Coordenadoria de Promoção da Igualdade e Eliminação da Discriminação no Trabalho do Ministério Público do Trabalho. A primeira linha de atuação foi justamente a inclusão das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. E o que são essas
cotas, essas ações afirmativas. De modo geral, esse tipo de mecanismo, ele está fundado no direito norte-americano, e são medidas que podem ser temporárias ou não, de reparação de desigualdades e superação dessas situações de injustiças para os grupos mais vulneráveis. A lei de cotas, dentro do direito norte-americano, ela surge de uma iniciativa dentro de uma relação de trabalho. Então, a relação de trabalho da lei de cotas está na raiz da ideia da ação afirmativa em si no direito norte-americano, e ela se espraia para outras linhas. E hoje a gente pode falar em cotas na educação, a gente pode falar em cotas em uma série de serviços públicos, uma série de espaços. Por quê? As cotas, elas não se restringem a ser um meio, uma oportunidade da pessoa com deficiência de ingressar no ambiente de trabalho. As cotas, além de promover, por se possibilitar a essa pessoa de se expressar, de ter uma renda, de se sentir partilhando com a sociedade a sua experiência de vida e os seus conhecimentos, ela traz a cidadania para a pessoa com deficiência, com efeito multiplicador nos demais serviços públicos, como, por exemplo, serviços de transporte, serviços de saúde. Ela também tem um caráter importante, que é da representatividade da pessoa com deficiência. Quando uma pessoa com deficiência vê outra pessoa com deficiência de sucesso, ela se espelha e ela começa a sonhar e a perceber que não há limitações para o trabalho digno. Além disso, a cota, ou essa ação afirmativa, ela permite uma pluralidade maior dentro dos ambientes empresariais em que essa pessoa se insere, e ela permite que esse grupo se enriqueça. E as empresas que têm hoje maior diversidade percebem uma melhora na sua produtividade, nos seus ganhos. Então, a cota da pessoa com deficiência é um mecanismo muito importante de inclusão da pessoa com deficiência, de cidadania, mas também de prosperidade de todos nós como sociedade brasileira. E nós queremos não apenas que a pessoa tenha uma oportunidade de trabalho, mas que ela consiga avançar na carreira dentro das empresas, e para isso é muito importante pensar na plena acessibilidade dentro do ambiente empresarial. E essa acessibilidade, ela não se restringe às barreiras arquitetônicas, que são as primeiras barreiras que a gente se depara, mas ela alcança e ela tem, mais uma vez, a sua raiz fundante na própria atitude da empresa e das pessoas que participam dessa empresa em receber a pessoa com deficiência. A maior barreira é a barreira atitudinal, a barreira que julga de maneira precipitada e limita a pessoa com deficiência. Dentro do Ministério Público do Trabalho, portanto, nós temos toda essa atuação ao longo dos anos de inclusão das pessoas com deficiência, e temos recentemente um projeto de inclusão e acessibilidade que visa justamente trazer essa necessidade de pensar a participação da pessoa com deficiência nas empresas de maneira permanente, influenciando e participando na própria construção dessa empresa. É uma grande satisfação estar aqui com o Cal. O Cal é um grande parceiro, uma grande referência no tema da pessoa com deficiência, e nós sabemos que o trabalho, ele é um fator muito importante, reconhecido dentro da nossa Constituição Federal, que promove a dignidade do ser humano. Sem o ser humano, sem o brasileiro, o cidadão, o migrante, todas as pessoas que participam da nossa sociedade, o que seríamos nós? Que tipo de país seríamos nós? Então, nós temos que olhar para o ser humano e na sua complexidade e pluralidade, e acolher para ter uma sociedade muito mais plural, rica, interessante e democrática. Eu agradeço o convite, o Ministério Público, como sempre, fica à disposição de todos e todas nessa iniciativa. Obrigada. Muito obrigado, doutora Adriane.
como eu já disse, a participação do Ministério Público do Trabalho, inclusive se manifestando a cada vez que acontecia algum evento importante que poderia, de alguma forma, comprometer os direitos, a segurança dos trabalhadores com deficiência, vocês têm se manifestado com bastante prontidão, e isso tem sido, inclusive, muito importante para que tenhamos ferramentas, dispositivos que possam facilitar a nossa luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Na sequência, eu chamo, então, outra importante parceira da luta pelos direitos da pessoa com deficiência, representando uma instituição que tem uma importância muito grande, né, nas lutas sociais do nosso país, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Por favor, doutora Lúcia Benito de Moraes Mestre, que é presidenta da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo. Doutora Lúcia, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E eu quero lhe passar a palavra, pedindo antes que a Rosa faça uma descrição. Por favor, Rosa. Doutora Lúcia, ela é uma mulher de pele branca, ela tem os cabelos longos, lisos, escuros, penteados para o lado. Ela está com uma blusa, se eu não me engano, é de cor cinza clara, e ela está com fones de ouvido. Doutora Lúcia, a palavra é sua. Oi. Boa tarde, Cal, Rosa, Charles e a todos e a todas que nos assistem. É um prazer estar aqui hoje com vocês, comemorando esse dia tão importante, que é o aniversário da Lei de Cotas. Eu quero agradecer o Cal pelo convite, que é nosso parceiro e membro colaborador da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Ordem dos Advogados, Seção São Paulo, e tem compartilhado conosco todo o seu conhecimento e expertise relacionado à inclusão profissional da pessoa com deficiência no mercado de trabalho formal. Obrigada, Cal. Este evento, que é realizado com maestria e brilhantismo todos os anos, retrata a importância da Lei de Cotas para as pessoas com deficiência em nosso país. Como sabemos, a Lei de Cotas, ela ultrapassa o objetivo de ser apenas uma ação afirmativa de reserva de postos de trabalho. E as empresas que já perceberam o benefício da inclusão e do respeito da diversidade humana cumprem não só com seu papel social, mas mantêm um ambiente que apoia as diferenças individuais, proporcionando autonomia, aproveitando talentos, gerando oportunidades e agregando valor ao serviço que prestam. E neste sentido também é muito importante ressaltar que, além da Lei de Cotas, temos também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem equivalência de norma constitucional em nosso ordenamento jurídico, que determina que o reconhecimento ao direito ao trabalho e igualdade de oportunidade com as demais pessoas vai muito além, porque a pessoa com deficiência ela tem o direito de se manter em um trabalho da sua própria escolha, em um ambiente acessível e inclusivo, sem qualquer tipo de barreira arquitetônica ou atitudinal. Ou seja, o direito ao trabalho ele está ligado diretamente aos princípios inerentes da dignidade humana e da autonomia individual. Porque a pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, ela quer mostrar as suas habilidades, as suas potencialidades, eficiência e ter uma vida economicamente e pessoalmente independente. Então, por esta razão, hoje temos que comemorar os efeitos positivos que a Lei de Cotas e a rigorosa fiscalização dos órgãos competentes têm trazido para a inclusão profissional das pessoas com deficiência no mercado laboral e afirmar que a Ordem dos Advogados do Brasil, no desempenho de sua função institucional através de suas comissões em todo o território nacional, somam esforços para que ela não sofra nenhuma modificação ou alteração em seu teor, permitindo assim que sigamos construindo uma sociedade mais inclusiva, que esse é o objetivo. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e digo que a OAB permanece à disposição. Obrigada, Cal. Devolvo a palavra. Desculpem, eu havia me esquecido de ligar o microfone, mas eu dizia
Doutora Lúcia, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Vocês são muito importantes nesse processo de luta que depende do envolvimento, da ativa participação de todos os segmentos da sociedade preocupados com a construção de uma sociedade mais justa e mais humana. Muito obrigado. E eu gostaria agora, então, de, na sequência, chamar o querido amigo Carlos Aparício Clemente, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região e coordenador do Espaço da Cidadania. Clemente, é um prazer tê-lo aqui e eu gostaria de deixar registrado para aqueles que nos assistem que há muitos anos que nós celebramos esse aniversário da Lei de Cotas por diferentes motivos, sobretudo para chamar a atenção da sociedade para a sua importância. E quem primeiro, um dos que primeiro iniciou esse trabalho de celebração, de organização desta festa que perdura ano após ano, foi o Clemente, à frente, né, não só enquanto dirigente sindical, mas à frente do Espaço da Cidadania. Eu tenho dito e repetido que considero que a participação dos sindicatos de trabalhadores nesse processo de luta pelos direitos dos trabalhadores com deficiência é de fundamental importância, porque são os sindicatos os legítimos representantes dos trabalhadores com deficiência, na sua condição de trabalhadores, seu legítimo representante é o sindicato. Clemente, seja bem-vindo. Eu vou pedir para a Rosa fazer a descrição e, na sequência, a palavra é sua. Por favor. Rosa. Carlos é um homem de pele branca, cabelos grisalhos, curtos. Ele usa óculos de grau, está com uma camiseta preta e atrás dele há um cartaz com várias imagens e a frase "Trabalhadores com deficiência na metalurgia". Isso? Clemente, por favor. Opa, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente estar participando de mais um aniversário da Lei de Cotas, pela primeira vez virtual. Este é o 17º ano seguido que o Estado de São Paulo comemora o aniversário dessa importante lei. Já são 17 anos. A primeira vez que comemoramos foi em julho de 2003, dentro da Fundacentro, e não coube, foi a convocação do Ministério do Trabalho, e o espaço não coube os participantes. Aquela comemoração também aconteceu 4 meses depois da aplicação das primeiras multas pelo descumprimento da Lei de Cotas no Brasil. Elas foram aplicadas na região de Osasco, pela então Subdelegacia do Trabalho, hoje Gerência Regional do Trabalho, que num único dia, numa blitz contra o descumprimento da lei, autuaram 16 empresas da região. E que isso foi muito bom para todos, porque as empresas na época descobriram que a lei de cotas não era uma coisa que ficaria no papel, e ela já estava há quase 12 anos. Então tivemos uma revolução muito grande por aqui. Então, hoje, o meu lugar de fala nessa abertura do aniversário da Lei de Cotas é de alguém que está no movimento sindical, que tem obrigações. O movimento sindical precisa compreender que ele tem obrigações pela luta, pelo direito, a garantia do trabalho decente para todos. Ninguém pode ficar de fora. As mulheres, a diferença por raça, cor, por deficiência, por idade, né? Tudo tem que ser observado para a gente ter no ambiente de trabalho essa representatividade da diversidade social dentro do mundo do trabalho. Tá? Então, para mim é muito legal esse momento. Tá? Nós aqui, eu estou em Osasco, meu lugar de fala também é Osasco. Osasco, a gente tem aproveitado o aniversário da lei, nós temos aproveitado a movimentação social para fazer com que empresas derrubem um pouco mais esse preconceito cultural de querer barrar pessoas com deficiência trabalhando. Tá? E a gente tem conseguido avanços importantes aqui. Tá? Temos a mais recente pesquisa sobre inclusão de pessoas com deficiência aqui na metalurgia,
chegou ao cumprimento de 96,5% da lei de cotas no conjunto das empresas metalúrgicas. Isso é muito bom. Hoje, as empresas que contratam não reclamam, elas gostam do que está acontecendo. Tá? Eu vejo muitas vindas de reportagens de televisão aqui na região, de emissoras diferentes, né? E sempre o empresário, ao falar da inclusão, fala muito bem. Tá? Então, para nós está sendo importante, mas eu queria trazer um alerta agora, tá? Que a lei de cotas está sob ataque hoje que ela faz aniversário. Um órgão de governo, dentro do Ministério da Mulher, comandado pela Damares, está com um projeto de roubar vagas da lei de cotas para encaminhar essas vagas para um programa do trabalhador jovem. Quer dizer, é uma loucura, quer dizer, incluir dentro do percentual da lei de cotas outros programas governamentais, utilizando o espaço que é o espaço já consagrado pela LBI e consagrado pela sociedade, importante instrumento de inclusão da pessoa com deficiência. E nessa luta, nós esperamos estar juntos novamente. Muito obrigado. Obrigado, Clemente. Muito obrigado e parabéns pelo seu incansável apoio, pela sua incansável luta em defesa dos trabalhadores de um modo geral e, em particular, dos trabalhadores com deficiência. Um grande abraço. Eu gostaria agora, então, de chamar para fazer uso da palavra a querida companheira de lutas, Maria de Fátima Silva, que é responsável pelo programa Coexistir, do Sincovaga, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo. A organização deste evento, ou destes eventos que fazemos para celebrar o aniversário da Lei de Cotas, é feito por um grande número de pessoas, empresas, instituições, que voluntariamente colaboram e doam o seu tempo e a sua capacidade de trabalho para que isso aconteça. Eu aproveito para agradecer a todos pela participação, mas queria destacar a diferenciada participação e importante colaboração que a Fátima tem dado. Eu diria, sem sombra de dúvida, que ela foi das figuras, e tem sido das figuras mais importantes nessa organização da celebração do aniversário da Lei de Cotas. Portanto, Fátima, é um grande prazer tê-la aqui conosco, e eu pediria agora a Rosa para que faça a descrição da Fátima antes de passarmos a ela a palavra. Fátima, mulher de pele branca, ela tem os cabelos pretos, bem escuros, curtinhos, penteados para o lado, ela está com óculos de grau, e ela usa uma blusa preta que tem umas pequenas estampas brancas, e ela está com fone de ouvido. Fátima? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, Cal, a sua generosidade, né? Eu acho que nada a gente faz sem parcerias. Aproveito para agradecer ao Charles e à Rosa e aos colegas que me antecederam. Nós sabemos, né, que a lei de cotas é uma ferramenta, é um instrumento muito importante para a garantia do direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Sabemos que esse direito ao trabalho, ele possibilita às pessoas também o exercício da sua cidadania, da sua autonomia e da sua autoestima, né? Porque é muito importante que a gente, para todo ser humano, saber que tem competências, que tem habilidades, que pode construir o seu futuro, a sua vida. Então, acho que a lei de cotas, ela extrapola o direito ao trabalho unicamente, né? Ela é uma ferramenta de exercício real de cidadania para pessoas com deficiência que ficaram por tanto tempo alijadas da sociedade, né, por questões que a gente sabe que são difíceis de transpor. Nós temos a barreira atitudinal, que talvez seja a que mais nos desafia. Eu hoje faço parte do programa Coexistir, no Sincovaga,
E eu tenho uma alegria muito grande de saber que o sindicato, um sindicato patronal, se engajou nessa luta, busca fazer sua contribuição para que a gente possa, de fato, conseguir que essa legislação seja cumprida. Das 18 empresas que a gente tem no grupo, 80%, mais de 80%, a cota. É necessário fazer esse exercício de olhar desafios e encontrar soluções. Acho que hoje o envolvimento da sociedade, o envolvimento do maior número de pessoas, de instituições, das empresas, tem esse desafio, né? Entender quais são os caminhos que a gente tem que percorrer para que, de fato, a gente consiga fazer a contratação das pessoas, para que as pessoas consigam evoluir nas suas carreiras, para que, de fato, elas estejam incluídas. Para mim, né, é uma alegria participar de tantas comemorações e muito ficar o dia que a gente não tiver que comemorar mais a lei de cotas. O dia que ela tiver cumprido o seu papel, o dia que todas as pessoas puderem ser contratadas pelo único motivo que elas devem ser contratadas, porque elas podem exercer uma atividade profissional, porque elas estão sendo avaliadas por aquilo que elas conseguem fazer, pelo que elas sabem fazer, pelas suas melhores competências. Eu acredito, desde 2000, né, quando a legislação foi regulamentada e a fiscalização começou que a lei de cotas trouxe para a gente a possibilidade de discutir diversidade, entender que somos todos diferentes, todos temos as nossas peculiaridades, mas todos temos os nossos direitos e esses direitos têm que ser garantidos. Então, eu acho que, para além da inclusão da pessoa com deficiência, a lei de cotas trouxe para a gente também a possibilidade de discutir a diversidade humana na sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Então, eu sou só gratidão por todos esses anos, e gratidão aos parceiros e amigos que nos ajudaram a fazer a comemoração, né, dessa maneira tão diferente, a primeira que a gente faz virtualmente. Espero que o ano que vem a gente possa estar junto novamente, próximos, que a gente possa de novo se abraçar e comemorar e ver os nossos sorrisos ali, né, um de frente para o outro. Para todos nós e viva a lei. Muito obrigado, Fátima. A sua transmissão no final ficou um pouquinho ruim, mas deu para entender. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom, na sequência, eu gostaria agora, então, de convidar a nossa próxima participante, a Eliane Ranieri, que é representante da REIS, Rede Empresarial de Inclusão Social. Querida Eliane, é um prazer tê-la aqui conosco. E eu queria dizer que o processo de fiscalização do cumprimento da lei de cotas, com muita frequência nós ouvimos reclamações de empresas e que percebemos, né, são empresas que não querem cumprir a lei de cotas, por diferentes motivos. Elas se recusam a cumprir isto, que é uma obrigação legal. Não se trata, né, de benemerência, de caridade, mas de cumprimento de obrigação legal. Mas se temos empresas com este tipo de postura, que eu considero atrasada, é um grande prazer observar que existem outras tantas e importantes empresas que não só buscam, e muitas já cumpriram a lei de cotas, mas extrapolam esta simples obrigação legal e abraçam a causa da inclusão, a causa da diversidade,
não apenas no discurso, mas em ações concretas. E eu diria que, se não todas, mas grande parte destas empresas que têm esta postura positiva, hoje estão organizadas na rede empresarial de inclusão social, representada por você aqui nesse evento. Portanto, Eliane, é com muito prazer que nós podemos hoje contar com a sua presença, representando essa importante organização. Eu peço a Rosa que faça a descrição para, na sequência, você fazer uso da palavra, Eliane. Eliane é uma mulher de pele branca, ela tem os cabelos grisalhos, curtos, penteados para o lado, ela está com uma camiseta preta, ao fundo, a escrita, nós apoiamos a lei de cotas. Atrás dela é uma parede branca, tem um quadro ao fundo e um abajur, se eu não me engano. Eliane, por favor, Eliane. Seu microfone está desligado. Agora sim. Agora sim. Obrigada, Rosa, pela descrição e por salientar minha camiseta, que nós apoiamos efetivamente a lei de cotas. Obrigada, Cal, pelo convite. Boa tarde a todos e a todas que já falaram e ainda quem vai falar. Um prazer enorme estar aqui representando a rede empresarial e estar nesse painel junto com pessoas tão destacadas sobre o tema da nossa causa, da inclusão da pessoa com deficiência. A rede empresarial é chamada por nós carinhosamente de Reis, mais fácil de a gente se referir a ela. E hoje estamos aqui, Cal, e realmente é uma alegria para nós vermos as empresas que fazem parte da Reis evoluindo na questão da inclusão ao longo dos anos, que estamos trabalhando juntos, e inclusive ganhando prêmios no mercado por seu posicionamento em relação à inclusão da pessoa com deficiência. Então, isso realmente é um motivo de orgulho para nós e significa que o nosso trabalho está sendo bem feito e está surtindo resultado. Nós estamos trabalhando com a rede desde 2 de maio de 2012, através de um desafio lançado pela Organização Internacional do Trabalho para criarmos no Brasil uma rede de empresas que estivessem interessadas em promover e se comprometer com a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, desde aquela época, ao longo desses 8 anos, a rede vem operando de uma forma consistente no seu propósito de disseminar conhecimento, de gerar produtos que auxiliem as empresas na criação e na gestão de processos de inclusão, de forma a criar no mundo do negócio um ambiente mais inclusivo para transformar de maneira positiva a vida das pessoas com deficiência. Para isso, nós criamos instrumentos de comprometimento que nossos participantes, tanto do lado das empresas, quanto do lado das pessoas com deficiência, que é para quem trabalhamos também, né, são muito mais exigentes no dia a dia, ao longo dos anos, vem nos pedindo cada vez mais nosso compromisso e também as nossas ações. E desenvolvemos, então, um regulamento para a nossa rede, um regulamento detalhado e profundo para as empresas, um manual de inclusão da pessoa com deficiência para a medicina e segurança do trabalho, em parceria com a ANANT, que o Cal, inclusive, participou, a Associação Nacional da Medicina e Segurança do Trabalho. Lançamos o pacto com os compromissos pela inclusão da pessoa com deficiência junto com a OIT. Em parceria com Ethos e Revista Exame, criamos e implementamos o sistema de indicadores de gestão da inclusão da pessoa com deficiência e também criamos o Conselho de CEOs da Reis, que é um grupo de líderes das empresas participantes da Reis e signatárias do pacto, né, do Pacto de Compromisso com a Inclusão, com a finalidade de fortalecer os propósitos e as ações da rede. Esses CEOs, eles nos ajudam a influenciar e abrir espaço nas discussões onde talvez a rede não tivesse tanta força para operacionalizar
os temas que a gente precisa levar de uma maneira mais ampla para o mercado. A rede conquistou reconhecimento internacional através da OIT, e o nosso programa no Brasil, ele é hoje usado como exemplo e referência para outros países, o que é um motivo de muito orgulho para nós. Nós somos quase 100 empresas já, das quais 14 trabalham assiduamente para assegurar os propósitos da rede e defender duas grandes causas que nós temos. Uma delas, a manutenção da lei de cotas, como um instrumento necessário para corrigir a exclusão histórica da pessoa com deficiência. E o outro, a defesa da educação regular, inclusiva e de qualidade, possibilitando que as pessoas com deficiência recebam a formação correspondente e em igualdade aos demais estudantes, podendo, assim, ter as condições de concorrer às oportunidades no mercado do trabalho. Nós estamos sempre muito atentos para as ameaças em relação aos avanços que já conquistamos e nos posicionando contrário à diminuição de direitos. Somos sempre orientados a levar os alertas para as empresas participantes da rede, através das suas lideranças, sobre como proceder com cada situação, com cada desafio, inclusive nos momentos de crise como estamos vivendo hoje durante essa pandemia. Na semana passada, enviamos um comunicado para as empresas orientando seus RHs em relação à lei que proíbe demissão de pessoa com deficiência sem justa causa durante a pandemia. Esse tem sido a nossa missão, a gente vem executando com o trabalho comprometido das empresas, a quem eu quero aqui também agradecer por estarem sempre presentes. Tem sido a nossa contribuição para o tema da inclusão da pessoa com deficiência. É um dia que nós queremos celebrar, sim, temos que celebrar, mas também para a gente se fortalecer e saber que ainda temos muito para fazer e para seguirmos adiante, avançando sempre e não deixando nada retroceder e nem ninguém para trás. Antes de terminar, eu quero agradecer a oportunidade desse espaço, Cal, que você está nos concedendo. É muito importante para fortalecer a nossa posição como rede e para que as empresas que participam da rede saibam a importância que tem esse movimento de estarmos juntos pela causa. Agradecer você, que é nosso grande mentor, grande orientador e apoiador ao longo de todos esses anos. Obrigada por esse tempo. Jane, muito obrigado a você, a participação de vocês, a participação do empregador, para nós é muito importante, porque mostra com exemplos concretos de que, ainda que possa não ser fácil, é possível sim fazer a inclusão, é possível cumprir com o seu dever legal e respeitar a lei de cotas, que hoje completa 29 anos de existência. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria agora de, na sequência, chamar o Francisco Núncio Serignome, nosso querido Chico Pirata, que é o presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Chico, muito obrigado, seja muito bem-vindo. O lema adotado internacionalmente pelo Movimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência estabelece que nada sobre nós sem nós. Eu acredito sinceramente na importância do protagonismo das próprias pessoas com deficiência na luta pela defesa dos seus direitos, pela conquista do espaço que merecem ter na sociedade. Por isso, é com um prazer especial que a gente conta com a sua presença na condição de representante, de presidente do Conselho Estadual de Assuntos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado pela presença, Chico. E eu peço agora a Rosa para fazer uma descrição do Chico. Por favor, Rosa. Chico é um homem de pele morena, ele tem os cabelos brancos, bigode, barba brancos também, bem cheios, está com uma camiseta azul. Na lateral esquerda tem uma janela prateada. Chico, a palavra é sua. Obrigado, Cal, obrigado, Rosa, Charles,
Obrigado a todos os outros participantes que estão aí nesse momento. Acho que temos muito que comemorar e também muito que agradecer àqueles que lutaram antes de nós para que essa lei se efetivasse, a lei de cotas, que completa hoje 29 anos. Eu acho que no Brasil costuma existir leis que pegam e leis que não pegam. Essa lei de cota é uma lei que pegou, pelo esforço de todos os que anteriormente falaram, do Tribunal Regional do Trabalho, da Superintendência do Ministério do Trabalho, das organizações, das empresas que abraçaram a causa. Nós temos que comemorar realmente esse instrumento de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Não é só no mercado de trabalho, mas é de inclusão em toda a sociedade. As pessoas com deficiência são vistas muito pelas suas limitações. Quando a gente começa a enxergar a pessoa com deficiência pelas suas possibilidades, as coisas caminham e fluem mais calmamente. As pessoas com deficiência têm as suas limitações, mas também têm muita potencialidade. Cada vez mais são maiores os relatos de empresas que contratam pessoas com deficiência, que estão satisfeitas com o seu trabalho, que sentem a melhoria não só da pessoa com deficiência, o desenvolvimento da pessoa com deficiência, mas a melhoria dos outros funcionários, dos outros companheiros de trabalho, que, quando se trabalha com maior diversidade, há uma maior possibilidade de todos crescerem. Essa lei veio para cumprir uma tarefa de trazer dignidade à pessoa com deficiência. E é nesse sentido que a gente vê também relatos dos conselhos municipais, que são importantes na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, cada vez mais lutando para que essa lei seja cumprida em todos os municípios, em todos os lugares. Portanto, parabéns a todos os envolvidos, parabéns pela comemoração dos 29 anos. Nós sabemos que, como todos anteriormente disseram, praticamente, que nós estamos sob frequente ataque à lei de cota. Em distintos momentos, essa lei já foi atacada na tentativa de várias formas, de modificá-las, de deixá-la mais amena para certos grupos de empresários, como o Cal falou e os outros também falaram, mas eu acho que, apesar de estar sob ataque, também nós temos condições de organizar essa defesa da lei de cotas, que reputamos importantíssimo para o setor, o segmento das pessoas com deficiência. Parabéns e vamos à luta. Chico, muito obrigado. E agradeço pela sua participação, reafirmo a importância das próprias pessoas com deficiência assumirem esse processo de luta pelo resgate dos seus direitos. Muito obrigado. Nada sobre nós, sem nós, como diriam as pessoas com deficiência. Um forte abraço, Chico. Eu gostaria agora, na sequência, de fazer algumas breves colocações na condição de coordenador do projeto de inclusão da pessoa com deficiência da Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo. Eu participo aqui desse evento nesta condição e também como coordenador da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. A Câmara é um espaço que criamos de articulação e participação social no âmbito do projeto de inclusão da Superintendência, com o objetivo de permitir a participação da sociedade para que ela possa, com suas diferentes formas de representação, contribuir para este processo, e um espaço onde nós prestamos conta do que fazemos na condição de responsáveis pela fiscalização do cumprimento da lei de cotas. Eu acho importante destacar que, se por um lado a lei de cotas é considerada por todos nós a principal ferramenta para a garantia deste direito historicamente negado às pessoas com deficiência, que é o direito ao trabalho,
por outro lado, ela de pouco valeria não fosse a existência da fiscalização que exige das empresas o seu cumprimento. Daí, eu acredito, a importância do trabalho que nós desenvolvemos e a necessidade cada vez mais urgente de se valorizar a ação da Auditoria Fiscal do Trabalho. Infelizmente, nos últimos tempos, nós não temos tido mais concursos públicos. Com o passar dos anos, os auditores do trabalho têm se aposentado, alguns têm falecido, e, apesar da crise econômica que vivemos no nosso país, de um modo geral, desses anos, temos aumentado o número de empresas, o número de empregados no nosso país, o que significa dizer que, em números absolutos e proporcionalmente, temos tido uma progressiva diminuição da quantidade de auditores fiscais. É fundamental que haja novos concursos para que a gente possa ter esses agentes públicos contribuindo para que a lei de cotas seja efetivamente cumprida. Passado aí 29 anos de existência da lei de cotas, se nós olharmos os dados das bases oficiais do Ministério, do extinto Ministério do Trabalho, segundo dados de 2018, nós tínhamos naquele ano, e esses valores eu acredito não mudaram muito, cerca de 51% das vagas previstas pela cota preenchidas. Se considerarmos apenas a iniciativa privada, esse percentual sobe um pouco e era de 52%. Isso é pouco, pensando que depois de tantos anos de existência da lei, nós temos apenas um pouquinho mais da metade das vagas previstas preenchidas. Por outro lado, essa quantidade, cerca de 400 mil pessoas com deficiência, com registro em carteira no nosso país, conseguiu mudar a realidade. Eu tenho dito e repetido que, hoje, a presença das pessoas com deficiência nos mais diferentes postos de trabalho, desempenhando diferentes funções e atividades, tem contribuído para que isto já não surpreenda as pessoas e torne mais natural a convivência com esses trabalhadores com deficiência. Isso é uma coisa extremamente importante que nós temos que fazer avançar, e isso só será possível com a continuidade da lei de cotas, e já foi lembrado aqui em mais de uma das colocações que me antecederam, que esta mesma lei de cotas, apesar da importância que tem sido vítima de tentativas de, se não extingui-la explicitamente, mas de que se sejam tomadas medidas que diminuam a sua capacidade de resgate desse direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. No final do ano passado, nós tivemos um projeto de lei apresentado em regime de urgência pelo Poder Executivo Federal, pela Presidência da República, o PL 6159, que, graças à mobilização que ocorreu no país inteiro, aqui em São Paulo, inclusive, nós conseguimos retirar o caráter de urgência, ele não foi votado, mas continua como uma ameaça latente ainda na Câmara, e é importante que estejamos atentos, porque ele tira uma série de questões importantes da lei de cotas, transfigurando-a de maneira que ela perca a sua capacidade de garantia do direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Não bastasse isso, agora, recentemente, nesses dias, já foi mencionado aqui também, nós tivemos a apresentação de uma minuta de medida provisória que, de novo, enfraquece a capacidade de inclusão da lei de cotas. E, para tanto, temos que estar sempre atentos, mantemos as nossas atenções voltadas para essas iniciativas, no sentido de nos colocarmos contra este tipo de tentativa de enfraquecimento da luta pelo direito das pessoas com deficiência ao trabalho. Nós tivemos alguns problemas técnicos na apresentação do vídeo do senhor prefeito, e eu queria dizer que, pelo adiantado da hora, a gente não vai conseguir apresentá-lo novamente, mas que ele será reapresentado no site da Câmara Paulista, no site da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e em outros espaços da mídia, porque se trata de uma importante manifestação e é muito interessante que ela seja divulgada para que as pessoas tenham conhecimento dessa manifestação. Antes de partirmos para o encerramento dessa nossa atividade, eu gostaria de lembrar a todos que, na sequência
destas celebrações, nós teremos, logo mais às 17 horas, no site, na página da Câmara Paulista, no Facebook, no site da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a apresentação do Festival Sem Barreiras, com a música, com a cantora e instrumentista Sara Bentes. Uma apresentação com certeza muito legal, que todos que assistirem gostarão, hoje às 17 horas. E gostaria de colocar com bastante destaque que às 19 horas nós teremos o show de celebração do aniversário da Lei de Cotas, também nesses mesmos espaços, site, né, a página da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Facebook, e haverá apresentação de música, poesia, dança, sempre com a performance de artistas com deficiência. Não percam, acho que vai ser, estou convencido que vai ser um espetáculo muito bonito. Eu gostaria agora de, mais uma vez, agradecer a participação da Rosa e do Charles e pedir que os nossos companheiros, a Gabriele e outros que estão aí nos bastidores nos auxiliando, chamassem de volta para que nós tivéssemos, agora sim, o conjunto, o mosaico de todos os nossos convidados para este evento de hoje. Gabi, por favor, acho que a Rosa pode até se retirar. E, Rosa, muito obrigado. E eu gostaria que a Gabi colocasse, então, os nossos convidados para que a gente pudesse ter, inclusive, esse registro. Enquanto o pessoal vai voltando ao link, eu quero adiantar que, a exemplo de todos esses anos anteriores, nós encerraremos o nosso evento com a leitura, sempre feita por uma pessoa com deficiência, neste ano por várias pessoas com deficiência, da Carta de São Paulo, em defesa da Lei de Cotas, ano de 2020. Já temos aí vários dos nossos participantes. Quem que falta? Adriane, Lúcia. Olha aqui. Cal, deixa eu falar uma coisa. São 10 pessoas, né? Sim. O que eu pode fazer é o seguinte, Gabi, você sai da sala, eu controlo por aqui, e daí, quando eu voltar, eu admito você de novo, se precisar. Entendeu? Porque daí cabe as 10 pessoas. Certo? E daí tem que tirar o intérprete também. Desce aqui. É porque a ideia aqui é só fazermos esse registro, inclusive pedirmos aí ao pessoal da produção para que faça uma foto desse nosso mosaico. Deixa eu ver se está faltando alguém. Se não me engano, acho que só falta a Lúcia. A Lúcia não está aqui na sala agora. Ela não está nos bastidores. Tá. Pessoal, nós já estamos com um problema de horário. Está todo mundo aqui. Legal, a gente já avançou para além do previsto, então eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Nós teremos, na sequência, né, encerrando este nosso evento, a leitura da Carta de São Paulo em defesa da Lei de Cotas. E gostaria, então, né, que todos dessem um tchau, né, nos despedíssemos desse evento. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. E viva a Lei de Cotas, viva o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Muito abraço. E viva o Brasil! E viva o Brasil! É isso aí. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau. E peço agora que, na sequência, seja apresentada, então, a leitura da Carta de Defesa da Lei de Cotas das Pessoas com Deficiência. Por favor, produção. Então, nós saímos. Todos nós saímos, e será colocada, então, a leitura da Carta da Lei de Cotas. Muito obrigado a todos e a todas. A gente aguarda aí, o pessoal deve estar providenciando. A Gabi já entrou de volta e ela vai agora assumir de volta o comando.
Pode me tirar. Gabi, não precisamos mais da interpretação, uma vez que a carta já terá a interpretação. Vamos lá, então, a leitura. São 4 homens e 9 mulheres de diversas etnias, idades e deficiências. Carta de São Paulo, em defesa da lei de cotas. O trabalho é essencial para a vida. Nesta data, 24 de julho de 2020, celebramos o 29º aniversário da lei de cotas, lei número 8.203 de 91. A mais importante e indispensável ferramenta legal que dispomos para garantir o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais referentes ao ano de 2018 mostram que nas empresas públicas de economia mista e privadas, apenas 51% das vagas reservadas por lei haviam sido preenchidas. Considerando todos os tipos de empregadores, havia cerca de 390 mil pessoas com deficiência ou reabilitados empregados, com um déficit de cerca de 380 mil vagas a serem preenchidas. Ainda que passamos 29 anos, só tenhamos pouco mais da metade da cota cumprida. A presença dessas centenas de milhares de pessoas com deficiência no mundo do trabalho tem servido para mudar a realidade para melhor. Além do que, na condição de consumidores, as pessoas com deficiência passaram algo para os públicos importantes na sociedade. Recentemente, enfrentamos várias tentativas de retirada de direitos, como, por exemplo, a Lei 6.159/2019, que foi apresentada em caráter de urgência pela Presidência da República com o objetivo de acabar com a lei de cotas. Fala em Libras. Graças à mobilização ocorrida em todo o país, inclusive em nosso estado, onde realizamos, dentre outras ações, uma passeata pela Avenida Paulista, reunindo pessoas com ou sem deficiência, conseguimos impedir que ele fosse votado de afogadilho. Continuamos atentos para resistir a esta e a qualquer outra tentativa de retrocesso. A grave situação decorrente da pandemia da Covid-19 no Brasil, do posicionamento político de quem nega o perigo que ela representa para a saúde e a vida das pessoas, são motivos de grande preocupação. Algumas pessoas com deficiências, tanto as que apresentam comorbidades como as que, pelas características de seus quadros, podem ter maior exposição ao risco de contaminação e devem contar com medidas especiais de proteção, conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão 13.146/15. Outros motivos de atenção são os riscos de perda do emprego e a implantação de medidas como o trabalho remoto, que podem ser úteis e necessárias, mas não devem ser perpetuadas indiscriminadamente. Medidas emergenciais não podem ser usadas para impedir o retorno das pessoas com deficiência ao convívio social e nem justificar a não eliminação de barreiras e a falta de melhorias nas condições de acessibilidade. Título de exemplo, durante o isolamento social, nos meses de março, abril e maio, apenas no estado de São Paulo, 986 empresas demitiram cerca de 2.700 profissionais com deficiência, sem justa causa. A obrigatoriedade do cumprimento da lei de cotas não foi extinta. A fiscalização do trabalho está tomando medidas necessárias para coibir e punir as empresas que demitirem irregularmente os seus funcionários. Neste momento especialmente difícil pelo qual passamos, reafirmamos a nossa disposição e garra para continuarmos defendendo o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência. Colocamos a nossa luta como parte integrante do amplo movimento da sociedade brasileira em defesa da democracia, da justiça social, da saúde e da vida. Viva o direito ao trabalho para pessoas com deficiência! Viva as cotas! Viva a democracia!
Viva o direito ao trabalho das ao pessoas com trabalho deficiência. para as pessoas com Viva a lei de viva cotas, a viva a lei de democracia. cotas, viva a democracia. Há um mosaico com a imagem de 4 das pessoas que fizeram a leitura da carta. As 13 pessoas foram: Djalma Scartesini, psicólogo; Duda Schiavo, publicitária; Fátima El Kadri, jornalista; Joyce Rocha da Silva, design gráfico; Paulo Rubião, jornalista; João Paulo de Lima, assessor técnico; Camila Delfino, pedagoga; Bárbara Roberta, auxiliar administrativa; Valéria Suri, advogada; Tereza Cristina, conselheira em inclusão; Luciane Trindade, publicitária; Fernanda Cimi Damori, assessora técnica; e Gabriel Facchini, fotógrafo.